E há uma previsão de uma mudança no padrão das chuvas com um pequeno avanço de umidade para a parte do Sudeste e Mato Grosso do Sul. Nós vamos perguntar hoje para a meteorologista Nadiara Pereira, da Climatempo, se estas frentes frias previstas vão trazer pelo menos um pequeno alívio para essa condição em Mato Grosso do Sul. Seja bem-vinda, minha amiga. É um prazer tê-la você aqui no Mercado e Companhia. Olá, boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo. Pois é, tem previsão sim de melhora um pouco nessa umidade ao longo dos próximos dias, né? A gente vem acompanhando uma situação bem atípica para esse mês de julho, né? Temperaturas bastante elevadas para a época do ano, acima de 5 graus, 5 graus acima da média para algumas áreas entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. O tempo seco é normal, né? Afinal, estamos no inverno, a estação mais seca do ano sobre o interior do Brasil, mas as temperaturas combinadas a esse tempo seco aumentam o risco de queimadas. E agora o padrão deve começar a mudar um pouco em relação a julho, a grande parte desse mês de julho, né? Julho deve terminar com o avanço de uma frente fria que vai espalhar chuvas um pouco mais pelo interior da região sul. Eventualmente, algum episódio pode chegar a Mato Grosso do Sul e São Paulo. E na próxima semana também tem previsão para o avanço de um novo sistema que começa a romper esse bloqueio atmosférico e trazer mais chuvas para o centro-sul. Vamos acompanhar aqui no mapa. Por enquanto, até a metade desta semana, até a quarta-feira, não tem previsão para mudança no tempo. O ar seco vai continuar predominando sobre a maior parte das regiões e com temperaturas bastante elevadas, né? O calorão aí, temperaturas acima de 35 graus aqui no interior do Brasil, algumas áreas do centro-oeste, inclusive beirando até 40 graus. Chuvas por enquanto até a metade da semana aqui sobre a faixa leste do Nordeste, com maiores volumes principalmente entre Pernambuco e Rio Grande do Norte e ainda no extremo norte do país. A partir da quinta-feira é que a situação começa a mudar, porque aí teremos a chegada de uma frente fria ao sul do país. Esse sistema trará mais chuvas para a metade sul do Rio Grande do Sul. Uma chuva de moderada intensidade, que pode vir acompanhada por ventania, até eventual queda de granizo. E nestas áreas mais ao sul do Rio Grande do Sul, que já vinham sendo impactadas pelo excesso de umidade de julho, essa chuva pode também atrapalhar atividades no campo, tratos culturais e a finalização do plantio das culturas de inverno. Já entre o norte gaúcho, Paraná, São Paulo, até o sul e leste de Mato Grosso do Sul, pode vir uma chuva na forma de pancadas bem isoladas e com baixos acumulados. Então, não é uma chuva generalizada que recupera a umidade no solo, mas traz um alívio para essa secura toda das últimas semanas e também para o calorão. Então, teremos uma virada no tempo aí, porque logo após a passagem dessa frente fria também teremos o avanço de uma massa de ar de origem polar que a gente vai acompanhar no mapa de temperatura mínima. Como a gente pode observar, essa chuva não deve adentrar tanto pelo interior do Brasil por enquanto. As chuvas continuam mais generalizadas no norte. Com o avanço da frente fria aqui pelo centro-sul, a umidade da Amazônia desce um pouquinho mais, chega até as áreas mais ao sul do Amazonas, Acre, até algumas áreas de Rondônia podem ter episódios de chuva. E na faixa leste do Nordeste também vai continuar chovendo aí ao longo dos próximos 5 dias. Depois da passagem dessa frente fria, a chuva dá uma trégua lá na região sul, teremos o avanço de uma massa de ar seco e frio que vai predominar, garantindo tempo mais aberto e temperaturas mais baixas, mas por volta do dia 4 de agosto teremos o avanço de um outro sistema. Esse sim deve ser um pouco mais organizado e deve espalhar um pouco mais as chuvas pelo centro-sul do país. Podemos acompanhar aqui no mapa de previsão de 5 a 9 de agosto que a chuva deve vir com moderada intensidade para áreas do sul do país, já avançando um pouquinho mais pelo Paraná, chegando até a faixa leste de São Paulo, aí com volumes que podem chegar a 15 milímetros. Não é uma chuva volumosa, né? Aquela chuva expressiva, uma chuva agrícola, mas já é uma chuva que traz um alívio aí para algumas lavouras. Por exemplo, se chover nas lavouras de cana, que estão mais tardias, que vão ser colhidas lá em outubro, novembro, essa chuva já ajuda bastante nas lavouras. Aqui sobre o interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, até partes do Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais, pode vir uma chuva na forma de pancadas mais isoladas e de fraca intensidade. Então, repetindo, né, não é uma chuva tão expressiva, mas a gente já observa uma mudança de padrão e a tendência para agosto é que as chuvas comecem a avançar um pouquinho mais pelo interior do país e também teremos mais frio para o mês de agosto. Já para o próximo final de semana, aí virada do mês de julho para agosto, a gente vai ter um declínio das temperaturas. A mínima deve chegar por volta dos 3 graus, lá entre a Serra Gaúcha, Catarinense, até o sul do Paraná. Nestas áreas, o risco é maior para a ocorrência de geadas. Nas demais áreas do sul, sudeste e centro-oeste, a temperatura também deve cair bem no próximo final de semana, mas por enquanto sem risco de geadas em áreas produtoras. A gente vai acompanhar uma outra onda de frio na segunda semana do mês de agosto e aí sim, essa onda de frio promete vir com um pouco mais de intensidade, aumentando o risco para a ocorrência de geadas em áreas produtoras do sul do país.
Agora me fala uma coisa, Nadiara, você falou que vai ter essa umidade no sul do Brasil, agora também vai aliviar as condições das lavouras da Argentina, que também estão sofrendo com a falta de chuva? O que você consegue enxergar nos seus mapas ali na Argentina? Olha, essa frente fria do próximo final de semana deve trazer alguns episódios de chuva para áreas produtoras da Argentina. Esses episódios devem atingir áreas entre Córdoba, Rosário, Buenos Aires, de uma forma mais isolada. Então, é uma chuva que não chega a encharcar o solo, recuperar totalmente a situação das lavouras, mas traz um alívio para algumas áreas produtoras. Os maiores volumes vão ficar concentrados aqui na faixa leste, principalmente áreas litorâneas. Então, a chuva não será tão intensa pelo interior da Argentina. Nas principais áreas produtoras ainda não são esperados volumes tão expressivos, mas essa chuva já traz aí um alívio também para a secura. E a situação na Argentina é bastante complicada por causa da estiagem que persiste desde o último verão. Como no sul do país tivemos chuvas bastante expressivas aí durante o outono, essa chuva não chegou na Argentina. Então tivemos atraso no plantio das culturas de inverno e a área prevista, né, para ser plantada foi reduzindo semana a semana. Inclusive na última semana a área prevista para ser plantada de trigo na Argentina reduziu mais 100 mil hectares. Então a situação é bem complicada porque a gente tem uma dependência aí da Argentina. O Brasil, ele é dependente, né, da importação de trigo e grande parte vem da Argentina. E a gente já vive uma situação bem complicada de incertezas no mercado mundial por causa do excesso de calor na Europa, né? Algumas áreas produtoras de trigo da França vêm enfrentando extremos de calor e também queimadas. A situação da Ucrânia, que não consegue escoar o trigo que está estocado, e agora a Argentina, que também vive aí uma situação bem complicada por causa do trigo, porque além da falta de chuva no plantio e agora na emergência das lavouras de trigo, não tem expectativa de chuvas volumosas entre o final do nosso inverno e início da primavera. Então a queda de produtividade deve ser maior aí ao longo dos próximos meses, uma situação bem complicada para o trigo também na América do Sul. Priscila. Tá certo, Nadiara. Olha, um prazer ter você aqui conosco, mais uma vez, com tantas informações, tantas notícias, sempre acompanhando os impactos do clima, né, no agronegócio. Obrigada e até amanhã.